Olá, eu sou Daniele Mendes, nutricionista materno-infantil, e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito comentado nos últimos tempos, um assunto muito discutido, campeão de dúvidas entre as mamães. Nós vamos falar sobre a introdução alimentar. Mas antes dos vídeos com as dicas, com as orientações em si para a introdução alimentar, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que essa fase do bebê é tão importante. Bom, o bebê que está na introdução alimentar, ele está no período que a gente chama de primeiros 1000 dias de vida, fase que vai desde a fecundação até os 2 anos do seu bebê. Nós chamamos esse período hoje de período de ouro, a fase de ouro da vida, porque são os primeiros 1000 dias. E o que acontece nessa fase dos primeiros 1000 dias vai ter repercussão por toda a vida desse bebê. Bom, trazendo para a introdução de alimentos, por que é tão importante? Justamente porque é o primeiro aprendizado do bebê com o alimento sólido, é o primeiro contato com o alimento sólido. Essa primeira experiência do bebê em comer alimento sólido, ela precisa ser uma experiência positiva, alegre, prazerosa. Esse momento precisa ser bem conduzido, bem orientado. Por quê? Porque justamente é o que o bebê de forma inconsciente vai registrar. Então ele vai levar esse sentimento, esse aprendizado para o resto da vida. E isso pode contribuir para que esse bebê tenha uma boa relação com os alimentos ou não. E por que também que a fase de introdução alimentar é tão importante? Porque é nesse período que a gente vai ensinar o bebê a comer. Isso mesmo. Porque a gente não aprende, a gente não nasce sabendo comer, sabendo mastigar. O bebezinho ele nasce apenas com o instinto de sucção, que é inato. Mas a mastigação, não. A mastigação ela é um ato aprendido. O comer é um ato aprendido, sabiam? E é isso que a gente vai ensinar na introdução alimentar. A gente vai apresentar os alimentos para o bebê. E quanto mais alimentos a gente oferecer, quanto mais sabores esse bebê conhecer, melhor. Porque a gente também está formando esse paladar. Interessante, né? Então essa fase ela precisa ser um momento de experiência e de apresentação. Não é um momento de necessariamente o bebê comer de fato. Por quê? Porque antes de comer, antes de colocar o alimento na boca, mastigar e engolir, esse processo ele envolve todos os nossos sentidos. Então o bebê também está desenvolvendo ao mesmo tempo o contato visual com o alimento, ele está ali sentindo o cheirinho de cada alimento, ele está testando os sentidos com a mãozinha. Então, tudo isso é importante para a gente chegar no ato de comer de fato. Eu costumo dizer para as minhas mãezinhas nas consultas, para as famílias que eu recebo, o seguinte: o comer, ele é construído, ele é aprendido, assim como a gente constrói uma casa. Então, o comer, que é colocar na boca, conseguir mastigar e deglutir, é o telhadinho da nossa casa. Só que para a gente chegar no telhadinho, o bebê, a gente precisa ali construir todo o piso, a gente precisa subir as paredes, colocar uma janelinha, colocar uma portinha, até que a gente chegue lá no telhadinho da casa. Com o bebê é assim que acontece. Então, por que às vezes muitas mães ficam frustradas porque eu comecei a introdução alimentar, meu bebezinho não está comendo? A introdução alimentar não é para o bebê de fato comer. Ela é para o bebê explorar, ela é uma fase de apresentação. É para o bebê experimentar a maior quantidade possível de sabores.
é para o bebê começar a aprender a mastigar, é para o bebê explorar, é para o bebê tocar, é para o bebê jogar no chão, é para o bebê passar no cabelo, é para o bebê sentir. É toda uma experiência sensorial que vai levar esse bebê a comer. E tudo isso acontece simultaneamente, de forma muito rápida. Os bebês aprendem muito rápido e eles evoluem muito rápido. Então, depois dos primeiros dias de introdução alimentar, é esperado já que o seu bebê comece a ingerir uma quantidade um pouquinho maior. Então, por isso que essa fase é tão importante, tá bom? Então, vamos ensinar os nossos bebezinhos a comer, a gostar do que é saudável. Além disso, é na introdução alimentar que a gente vai trabalhar para prevenir problemas que eu recebo das crianças maiores lá na primeira infância. Então, é na introdução alimentar que a gente começa a prevenir seletividade alimentar, recusa alimentar, dificuldades alimentares. É nessa fase que a gente constrói e previne todas essas questões relacionadas à alimentação e que preocupam muito as famílias. Ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da importância desse momento, da importância das famílias estarem bem informadas, entenderem um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê para essa fase, do que é esperado, né? Do estímulo correto que a gente precisa oferecer para que a gente tenha uma introdução alimentar de sucesso, para que essa fase seja uma fase gostosa, leve, tanto para o bebê quanto para a família. Combinado? Então vamos juntos nos próximos vídeos falar sobre os detalhes dessa fase tão linda que é a introdução alimentar. Beijo!